Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, chegando pertinho de vocês com o Atualidades Pampa, o seu programa de notícias preferido. Não tem como negar, é o programa preferido. E todos nos seus devidos lugares, como manda o protocolo, cada macaco no seu galho, viu, seu Gustavo Vitorino? Não fui bem aceito como ditador de plantão. Não, foi ótimo, foi ótimo. Foi muito legal, muito divertido. Eu assisti depois, à meia-noite, o programa de sexta-feira. Fiquei muito chateado que o Vitorino não deixava o Marne falar, mas no mais... Mas o Marne tava com uma bossa, assim, tava com uma manta, uma coisa. O que tu tinha sobre os ombros? Não tinha nada. Sexta-feira ele fica... Aquilo era uma bufanda. Uma bufanda? Mas tu fica super bem de bufanda. Podes bufandar com mais frequência, porque tu fica super bem. Olha aqui, ó. Gustavo Vitorino, eu escolhi só uma manchete para dividir contigo. Para te homenagear. O Tribunal de Contas da União vai fazer uma auditoria para ver se, com a história de cobrança das bagagens nas viagens aéreas, se efetivamente teve uma redução no preço das passagens aéreas. Ou seja, este assunto é encomendado para ti, porque tu estertorasse semana passada aqui falando mal disso, né? Magda, para ver que essa ANAC não se emenda, para começar, isso aí não vai dar em nada, porque o Tribunal de Contas vai já... senhores do Tribunal de Contas não precisam investigar coisa nenhuma. É só olhar o preço médio das passagens, dá uma olhadinha, liga para o Diese, liga para esses institutos que fazem pesquisa de índices inflacionários, que vocês vão ter a resposta. As passagens aéreas avançaram não além da inflação, algumas delas quase que dobraram de preço. Aquela história das malas era prosopopeia flasta para ninar bovino. Deixa eu te municiar de mais uma informação. Razão pela qual também eles tomaram essa atitude. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que é a ABAR, divulgou um levantamento onde mostrava que 30% do valor das passagens tinha sido reduzido com a cobrança da bagagem. E aí o TCU acreditou. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas, aqui, ó, mostrava queda de até 30% dos preços das passagens após a adoção da nova regra. Isso chega a ser até imoral, né? Porque, para aí. Então quer dizer que o Tribunal de Contas aceita um relatório das próprias empresas. Sabe, isso é de uma cara de pau, de uma desfaçatez. Porque se vocês olharem atentamente, vocês vão ver, eles colocam passagens aéreas para São Paulo, promocionais, R$ 99,00. Aí você vai ver, tem 5 passagens num voo, que normalmente levam 2 minutos para serem compradas. Sabe? E aí depois eles lançam na média, esses R$ 99,00 lançam na média. O valor do bilhete médio. É eles que fazem. É mais ou menos como o reajuste das passagens urbanas aqui em Porto Alegre. As empresas de transporte fazem as planilhas, mandam para a prefeitura e a prefeitura trata isso como verdade absoluta. A mesma coisa do Tribunal de Contas. Tratar a planilha como verdade absoluta, oriunda das próprias companhias aéreas. Por favor, senhores ministros do Tribunal de Contas, não sejam infantis. Tá certo que o cargo de vocês é um cabidão político, mas sejam pelo menos responsáveis com a população e com a cidadania. Querem um exemplo do que é essa ANAC? Não precisa perguntar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que a ANAC passou a cobrar transporte de obras de arte? Passou de 200 pila. Passou a cobrar pelo valor da obra e não mais pelo peso e dimensão. Ora, quem tem que cobrar pelo peso, pelo valor da obra é a seguradora. Não é a companhia aérea e muito menos a ANAC. Não, então imagina. Ou seja, o que vai acontecer com as exposições, né? Porque os museus normalmente já não cobram ingresso, né? Vai acabar. Tem que transportar, tem que ficar guardada, tanto na ida, tanto na volta, tem um tempo, né? Então, assim, tem uma exposição agora que vai acontecer em São Paulo, que o valor que ela tinha, que a galeria tinha que pagar era assim, R$200. Passou para R$16 mil.
Pois é, Magda, essa viga, porque isso é uma vigarice. Eu acho. Sabe? Essa tal de ANAC, há horas que tem que ser investigada. E já vi que o Tribunal de Contas da União segue a onda dos tribunais em Brasília. Não serve para coisa nenhuma. Está na hora da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, entrar nesse circuito e levar isso para as raias da Justiça. Porque a ANAC passou de todos os limites. As passagens aéreas estão abusivas, tão caras, nunca estiveram tão caras. Eu convido alguns dos ilustres ministros, nós temos um aqui, o ministro Nardes aqui. Ministro... Augusto Nardes. Ministro, passa aqui na Pampa e vamos juntos tentar comprar uma passagem para daqui 3 dias para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Não grita quando... Ou para a semana que vem. Não, eu estou gritando para ele me ouvir lá em Brasília. Não, mas ele não vai te ouvir, não grita. Fica bravo com ele. Então ele que baixa o volume da televisão porque eu estou bravo. Olha aqui, ó, ministro. Passa aqui, ministro. Passa aqui, vamos na hora aqui, a gente vai ver. O senhor vai ver passagem aérea para São Paulo. R$1.000. É? R$1.000. Olha aqui, ó. Passagem para... Vou visitar minha irmã em Recife. Sabe quanto é uma passagem para Recife, tirada com uma semana, 10 dias? R$1.600, R$1.700. O preço de uma passagem São Paulo-Miami. Sabe? E aí o senhor quer... vocês querem ver a planilha, o senhor e seus pais querem ver planilha de companhia aérea. Pô, estão brincando comigo, né? Vamos lá. Quem mais tem para falar sobre esse assunto? Marne, não? Quer mudar o assunto também? Não sei se alguém mais quer falar sobre isso. Eu gostaria de falar, trocando de assunto, aí se me permitirem, a respeito da seleção brasileira. Eu sei que eu estou me antecipando, não sou de futebol, Queres falar do Mundial, é isso? Da seleção brasileira, do Mundial, mas da seleção brasileira. É impressionante como o torcedor quer que ganhe de 10-0, 5-0, 4-0 num jogo difícil como foi aquele. Mas a seleção brasileira, isso, para um pouquinho, está começando. Foi a primeira rodada. Olha o que a Inglaterra passou hoje para ganhar da Tunísia. Olha o que aconteceu com a seleção da Argentina, olha o que aconteceu com a seleção da Alemanha, olha o que aconteceu com as outras seleções. Nenhum único jogo fácil foi aquele jogo lá da Rússia, né, que foi 5-0, e o outro jogo de 3-0. Então vamos ter confiança, ainda não terminou a Copa, sexta-feira. Pelo contrário, com todo respeito, eu vou discordar do senhor. Mas o senhor não deixou terminar? Mas o senhor termina que eu vou discordar do senhor. Então deixa ele terminar, depois tu discorda. Quando é que o senhor concorda comigo? O senhor é argentino? O senhor é argentino? A Argentina jogou ruim, mas pelo menos a Argentina tentou o gol. E não uma seleção medíocre, covarde, com um goleiro que não mandrake, não sabe pegar uma bola na pequena área, do goleiro sempre não sabe sair. É a conversa de gremista. Que só cai. Se a conversa esse de gremista. Adenor vai voltar. Graças a Deus vai voltar nas oitavas de finais, porque a Alemanha vai ser segunda do grupo e o Brasil vai ser primeiro do grupo e se choca nas oitavas e adeus Brasil. E adios. E aquilo que eu previ vai acontecer. A Bélgica é a melhor seleção da Copa do Mundo. Tô falando há 3 meses da Mundial de futebol. Sabe? No Mundial, sei lá do quê, no torneio da União Soviética, lá da Sibéria, juntamente com a Espanha, que teve um problema extra-campo. Mas o Brasil, muito ruim, mostrou que é uma seleção... É tão ruim, telespectador, que o presidente da CBF, ele não pode ir ao jogo, ele não pode, porque a seleção é mandada pelo seu Tite, em volta deles, agentes de futebol. Uma prova, o jogador Fred, jogava no Shakhtar Donetsk, seu passe era do Assis, o irmão do Ronaldinho, vendeu do Internacional para lá por 10 milhões de euros. O jogador, ao ser convocado, onde tecnicamente não existe, foi transplantado para o Manchester United por 50 milhões de euros. Significa que um povo que nada a ver, quem torce para a seleção brasileira é nada a ver, não merece falar de Temer, de inflação, porque é um cara derrotado. Tem que torcer para qualquer um, hermanos, peruano, sei lá o quê, menos o Brasil. A verdade é o seguinte, eu continuarei torcendo pela seleção brasileira até o último momento, porque primeiro eu sou brasileiro, vou torcer pela seleção. Outra, mas dá licença, a coisa tem que ser exatamente como o Chicão Tofani acha. Querido, as coisas não são assim. Igual ao carinha na rua. Mas é o comentário deles. Mas eu quero mandar aí aquela porcaria daquela seleção da Argentina, aquele Messi que não joga nada, que errou aquele pênalti. Foi uma beleza, o Brasil em alguns minutos realmente dominou a partida e o Brasil vai longe sim nessa Copa. E se perder, perdeu. Futebol, é jogo. Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Eu acho até melhor ele empatar nesse primeiro jogo. Isso. Não sair ganhando de goleada, porque já tem salto alto, que é o cabelo do Neymar, pelo amor de Deus. Coisa ridícula. Aquele é ridículo. Parece um prato de massa aquela miojo.
miojo, parece um miojo. Não, ele tinha que tirar ele fora, esse eu não gosto. Não dá, né? Pelo amor de Deus, vai jogar futebol, tá ali é pago e muito bem pago pra jogar futebol, não pra ficar tentando aparecer. Agora, Chicão, não foi a pior seleção do mundo, não foi a pior estreia. Das grandes foi, juntamente com a Alemanha, as duas piores. Não, eu não achei. Achei que no segundo tempo, sim. A Argentina não perdeu com um time superior à Islândia que a Suíça, cara, e a Argentina lutou, era bola na trave, era pênalti errado, tentou o gol. O Brasil não, só ficou naquele tico-tico, o Neymar cai e perde amarelo. É uma palhaçada. Daí bate aqui, ele bota a mão no pé. Não, pelo amor de Deus. Tá, então vamos lá. Concluísse o teu comentário? Agora eu permito que ele fale. Mas eu torço pelo Brasil, que Neymar. Tá, vamos deixar o doutor Russo falar. Responsabilidade de falar logo após a conclusão do seu Marne, é muita responsabilidade. Não, foi a Carla e o Chicão. Para um estagiário em estágio probatório é uma responsabilidade. Está quase no fim. Tá quase repete, todo dia ele repete a mesma coisa. É para que o telespectador, o público, faça pressão e mande e-mails para o doutor Gadrei e ele se sensibilize pela minha presença. Agora o seu sorriso é sardônico. Eu quero fazer uma distinção aqui que eu aprendi a fazer. Eu fui muito na minha adolescência nessa, de que se tentava trazer a seleção como um cunho político. Hoje a seleção, para mim, né, é o meu segundo time. O primeiro é o Grêmio e depois é a seleção brasileira. Eu não acho que torcer para a seleção significa apoiar o Temer, significa apoiar partido nenhum. Eu acho que a seleção brasileira nos representa num campeonato que eu gostaria, sim, de torcer ex-campeão, dona Magda. Eu também. Vou torcer bastante para que o Brasil seja ex-campeão. Segundo, e na parte técnica, avançando um pouquinho mais na discussão, eu acho que todas as estreias de seleção, todos os times que foram campeões, nunca saíram ajustados. Não há, se tu pegar os 5 títulos que o Brasil ganhou, nenhuma vez a escalação da estreia foi a escalação vencedora no último jogo. Isso eu estou te afirmando. Vai lá. 5 títulos campeões. Pega no Google, a seleção que estreou. Nunca é a mesma. Porque o time vai se ajustando ao longo da competição. Mas o Brasil tem grandes jogadores. Eu acho que do meio para frente o Brasil está entre os melhores. Só que o Brasil não tem só um bom jogador. O Brasil tem vários bons jogadores. Então vou torcer para o Brasil e espero que agora se ajeite já a partir da segunda rodada. Muito bem. Eu, como tenho personalidade e atitude, não vou torcer para o Brasil. Ok. CPF torce para o Brasil. Ok. Torce para corrupção e para propinagem, que a seleção é a cara da corrupção. A seleção brasileira, ela vive de corrupção. A CBF, seu presidente, seus diretores, todo mundo. Aquilo ali é um jogo de interesse só para eles. Muito bem, muito bem. Marne Barcelos, o que mais durante este final de semana, Marcelo? Bom, teve muita coisa que aconteceu. Por exemplo, nós temos uma telespectadora, a Dona Ivone, que tem 92 anos de idade e assiste o programa todos os dias, tá? Ela mora no bairro Rio Branco e a cuidadora dela, a Dona Neiva, me encontrou na rua e disse, vou fazer a alegria da Dona Ivone, que está com 92 anos, me deu um branco. A Dona Ivone, 92 anos, que ela fica sentadinha ali com um cobertorzinho nos assistindo, vendo todas essas confusões, essas gritarias todas aqui. Eu não sei porque o Chicão Tofani grita desse jeito. Eu não grito. Eu falo um pouco. Se quiser, eu vou embora. Já terminei de falar. Para mim tá tudo bem. Já falei que eu tinha que falar. O importante do fim de semana foi o futebol e a perda de um grande amigo que foi o ex-vereador Zanella. Duas pessoas, uma pessoa que eu gostava muito. Que eu falei sexta-feira aqui. Essa é verdade. Né? Que eu me permito, então, posso me somar às homenagens que me permite, do ex-vereador, ex-secretário de Estado, ex-secretário do município, várias vereanças aí, uma história construída em todo o Rio Grande do Sul, nos deixou precocemente no sábado pela manhã, foi velado lá na Câmara Municipal, passamos o dia lá, todos políticos importantes circularam por lá, especialmente os próximos do PDT, partido ao qual ele pertencia, e domingo de manhã foi o enterro com seus familiares, com a sua viúva, né? Então todos os amigos estiveram lá, foi uma bela homenagem. O Marne, me lembrei muito de tipo que tu na sexta-feira espontaneamente mandaste um abraço para ele, né? E nós sabíamos que no dia seguinte seria a última homenagem que ele receberia em vida. Obrigado pela oportunidade, dona Magda. Muito bem. Eu não sei o que o Chicão falou na sexta-feira, mas já que vocês falaram em sexta-feira, olha que a nossa telespectadora Eglaé falou.
Nada a ver, Chicão. A Magda e a Carla são a alma deste programa. Voltem logo, meninas. Não sei não, nada, hein, nem falei Eu sei. É que aqui é tudo mimimi, tudo Chicão, parei só um pouquinho, Chicão. Chicão, só um pouquinho. A Carla tá lendo um... Mas eu não falei nada. Tá bom, querido. Só que assim, a Carla tá lendo um e-mail querido, simpático, carinhoso. Hoje... Não está nada bem, Eu estou sempre bem. A senhora acha que tem que concordar. Quem não concorda está mal. Não, é que não tem que concordar, Chicão. Mas eu não falei de ninguém. Como é que eu vou falar de você? A opinião Como é que eu vou falar de você se você não está aqui? Nunca falei de você, que não está aqui nem da Carla. Muito bem, vamos mudar o assunto, Carla. Deixa, fala ela se manifestou aqui, olha, sobre o Neymar. Querida bancada, na verdade, quando eu vi aquele cabelo do Neymar, pensei que tinham colocado um ninho de fios de ovos na cabeça dele. Horroroso. Abraços a todos. Parecia um cardeal. Tu sabe, desculpe, Mário. Não, parecia um cardeal. Pra gente que vive no futebol, surpreende. Sabe por quê? Porque o Tite é um administrador de grupos, de vestiário. Que ele não tenha feito os jogadores entender, porque ele é tão bom nisso. Me surpreende que o Neymar tenha aparecido com aquele cabelo, que a mim não incomoda. É moda. Eu sofro aqui com a minha franja, Mário. Eu sofro com a minha franja. Nossa, aqui a franja está meio demasiada. O que é uma injustiça. Mas eu quero dizer assim, mas eu acho que o Tite, que volta a dizer que é um extraordinário gerenciador de vestiário, não tenha reunido os jogadores e dizer assim, vem cá, não faz isso, que não vai ser legal, tu vai atrair todos os holofotes para ti, vai representar o grupo. Então isso me surpreende, porque volto a dizer, o Tite não é um treinador omisso, é um treinador que tem comando, e aquilo ali foi exatamente isso, ele conseguiu fazer com que o mundo inteiro ficasse falando no cabelo dele, quando o Brasil tinha que estar voltado muito mais para o coletivo, né, para chegar a uma vitória, quem sabe que arrancasse e alavancasse esse título aí. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa que está incomodando todo mundo, Magda, que é a tal da greve dos funcionários do município de Porto Alegre, essa tal de greve simples, sindicato. Eles decidiram fazer greve, que na verdade nada mais é do que umas férias, né? Férias de inverno. Eles decidem, inventam um motivo qualquer, porque o prefeito mandou proposta de reformar a legislação municipal no tocante a aposentadorias, a benefícios, enfim. E os funcionários da prefeitura decidiram fazer greve porque não querem perder direitos. Ou seja, eu até entendo que eles lutem por direitos, mas greve eu acho ainda cedo. Porto Alegre é uma das capitais brasileiras que paga melhor, se não a capital que paga melhor. Tem avanços que está na lei, reajustes que estão na lei, tem uma série de penduricalhos que estão na lei, tem cargos sobrando na prefeitura. Se ninguém puxar o freio, Porto Alegre quebra tal qual quebrou o estado do Rio Grande do Sul. O pessoal do sindicato estão fazendo movimento, querem fazer greve, eles querem defender os direitos dele. Eu quero dizer o seguinte, prefeito Marquesan. O senhor sabe por que o seu Sartori, com todas as nossas críticas, está liderando as pesquisas para o governo do estado do Rio Grande do Sul? Porque, embora meia dúzia de gatos pingados fossem gritar nas galerias e a covardia da Assembleia Legislativa os ouviu, o povo do Rio Grande do Sul está vendo o que o seu Sartori está tentando fazer em termos de reduzir o tamanho do Estado, reduzir as despesas. E só não faz mais porque, repito, a covardia e o populismo hipócrita da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul não deixa extinguir instituições que não devem ficar a cargo do poder público e provocar gasto. Sim, a gente sabe que tem aqueles políticos demagogos, aqueles políticos populistas que fazem um discurso fácil, que vão lá, ficam do lado de meia dúzia de sindicalistas. Só que para cada sindicalista, para cada um que vai gritar na galeria, tem 10 mil pagando imposto e já não aguentam mais. Então, prefeito Marquesan, o senhor segura um pouco o tamanho do reajuste do IPTU, mas, acima de tudo, mantém as propostas. E vamos ver se a Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai ser tão covarde quanto foi a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Porque aí, certamente, na próxima eleição, com todas as queixas que possam se ter do senhor, o senhor vai ser também o favorito para ser reeleito. Porque hoje, quem peita essas corporações, quem peita esses sindicatos, é que merece o respeito e, principalmente, o voto da população. Para cada voto gritado na frente da prefeitura, o senhor vai ganhar 1000 fora dela. Senhor Vitorino, se fosse iniciativa privada? Tá tudo na rua. Tá mais calmo agora?
Não Porque a segunda intervenção tua, tu tá furioso. Não, mas não é, eu só vejo... Eu sei, querido, é porque eu quero ler uns e-mails aqui. A bancada tá tensa. Não sei porquê. Mas é que assim, eu entendo, o pessoal discutiu futebol, eu nem meti negócio de futebol, tá, nem te mete, que é pra não fazer render, eu já vou cortar metade dos e-mails. É bom que eu tenho um assunto bem pouco polêmico. Eu vou fazer o seguinte, liberdade pro Lula. Olha aqui, ó. É o pedido de liberdade do Lula. Que caiu pra segunda turma. Vamos lá. Aquela da Carla, a segunda turma ela tomou a Carla. Boa noite. Não é nada. Boa noite, Magda e bancada. Apenas uma curiosidade. Sempre que encerras a Atualidades Pampa, dizes Atualidades Pampa logo após o Jornal da Pampa. Mas a minha conterrânea Vera Armando nunca diz a seguir Atualidades Pampa. Mais outra observação. Hoje assisti Ponto Final e fiquei pensando que o Dr. Vitorino conseguiu uma pessoa que fala mais que ele. Trata-se do senhor Paulo Sérgio. Dificilmente deixa seus partícipes falarem. Viva, abraços, Lídice Fonseca das Neves, de Pelotas. E ela também, ela reclamou depois que eu tenho que estar no programa, porque sexta-feira tu não leu nenhum dos e-mails que ela mandou. Verdade. Ele só cortava a palavra do Mário. Não mandou nenhum dos e-mails, só eu que leio os e-mails. Autoelogio. Os elogios ele deu uns 8 Fala, Russo. Ele leu uns 8 pra ele. O que tu ia falar, Russo? Não, eu quero dar uma notícia, vamos voltar. Não, deixa eu só dizer pra dona Lídice, não é por nada, de repente é porque o telejornal tem uma outra postura que não o Atualidades Pampa, entendeu? Não é por nada. Você se aproveita que as meninas... Ninguém me elogiou sexta-feira aqui também. Deixa que vocês estão de queixa? Deixa que as meninas vão sair de novo, as duas. Vão ficar na minha mão. Dona Maria, pois não, senhor. A gente tá brincando, mas eu tenho outro assunto muito sério que o Atualidades antecipou. Pois não. Que antecipou e a gente se honra disso porque a mídia nacional, no momento que deu, não se deu conta e nós demos na época. Quando foram aviados os recursos do ex-presidente Lula, recurso especial e recurso extraordinário, que é uma instância superior, nós lembramos aqui que esses dois recursos haviam chegado no STJ e no STF, e há um despacho extremamente importante, que é o despacho de dar ou não dar efeito suspensivo àquele recurso. E nós trouxemos, então logo chegou no STJ, nós trouxemos aqui, a mídia nacional não entendeu isso e agora se deu conta que chegou na mesa do presidente do STF e o efeito da decisão que ele pode dar poderá oportunizar a saída do ex-presidente da prisão. Então a matéria é muito séria. O ministro que é relator, não quis ficar sozinho com a decisão pela importância do ônus. O STJ, o presidente Félix lá, não deu efeito suspensivo, então no STJ ele não conseguiu. Mas no STF agora, eles querem botar em pauta para agora, dia 26. Sabe quem é o presidente da segunda turma? Não é mais o Fachin. Não, foi o Fachin. Não, é isso que hoje não é mais o Fachin. O presidente da segunda turma é o Lewandowski. É o Lewandowski. E ele quer, então, vai levar de cara para a sessão. Vai levar a liminar de cara. Vai trazer para a sessão dia 26 e vai dividir com seus pares. Então, qual é a consequência de quem não é familiarizado? Dar o efeito suspensivo significa suspender as decisões anteriores que condenaram. E ele estaria, então, solto e sem condenação, que lhe oportunizasse, então, a não só estar solto, como a concorrer. Então, é uma notícia que vai provocar um rebuliço, né? Até o dia 26. É que o que aconteceu... Uma coisa. O Fachin ainda é o relator, mesmo não sendo mais presidente. Sim, mesmo não sendo presidente, ele é o relator. Foi ele que decidiu não decidir monocraticamente levar para a segunda turma. O que me surpreendeu. De certa forma, isso me surpreendeu também. Até porque o do STJ decidiu de forma monocrática e o Fachin não. Sendo o Lewandowski o presidente da segunda turma, nós sabemos que esse recurso vai, com certeza, ser votado o mais rápido possível. Dia 26 provavelmente será votado. E nós já sabemos que, então, o ex-presidente Lula está na rua no dia 26. Isso, Celso de Mello. E por falar em prisão... Carla, mas é o que eu estou dizendo, veja a consequência disso e agora que acordaram para isso, quando Atualidades, há um mês atrás, nesta bancada que trouxe isso. Olha aqui, falar nisso, e o que foram as descobertas do Luiz Estevam, que jogou cinco pendrive no chão. O Luiz Estevam estava
estava trabalhando, estava despachando da prisão. Sim, ele é o dono da prisão. Ele é o dono da prisão, cara. O escritório dele é o dono. Ele estava, olha aqui, vocês viram o que a polícia descobriu? Pensando em botar filiais por todo o estado. Ele estava despachando como se fosse o escritório dele. Os bandidos Ele tem remédios, ele tem comidas, tudo guardadinho. Ele e o parceirinho dele, né? Os dois que estão juntos. Gente, aqui, ó, é isso? Magda, o negócio desandou. Lá em Brasília, isso que o Ruschel relatou é triste, porque o que aconteceu? Com metade do STF comprometido politicamente com partidos e com pessoas e com empresários e com... O STF acabou, né? A exemplo do Brasil, o STF acabou. Então, o que aconteceu? Pois é, tão triste, tão lamentável. Vocês ficam tentando. Daqui a pouco cai para nossa turma. Daqui a pouco cai para um dos nossos. Daqui a pouco cai para nossa turma. Aí vem, entra, embargo, agravo, reclamação, impugnação, papapá, tentativa, habeas corpus. Daqui a pouco cai para um dos nossos. Vai cair para um dos nossos agora. Um dos nossos deles, né? Vai cair para o Lewandowski. Pode ter certeza. E caiu para a segunda turma. A segunda turma a gente sabe quem é. Então, assim, ó, aquela turminha... Marco Aurélio Melo, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Lewandowski vão soltar. Tá soltinho. Tá soltinho. Lula tá solto no final desse mês. O que me impressionou foi exatamente porque é atípico. E quando tu fala, eu vejo, eu me lembro do meu querido tio Jorge Ruschel lá em Estrela me assistindo. Sou advogado por causa dele, ele é culpado, era o meu ídolo, era o meu tio querido advogado. Agradeço a ele. Eu virei advogado por causa dele. Quer dizer, quando alguém quiser se queixar, tem que ligar para a Estrela, ligar para o tio. Gustavo, eu me lembro a imagem que nós tínhamos no judiciário, nós aqui operadores, aqui embaixo, dizem, os ministros do Supremo. Sim, quando vinha uma decisão, dona Magda, era um tratado, era um aprendizado. Tu ficava estudando, um acórdão de palavra do ministro, tu ficava estudando para aprender e hoje está aí, nos equiparamos ao legislativo e ao executivo em conceito, o que é muito triste para nós. Então, quer dizer que a ordem jurídica funciona para quem tem bons advogados. Para que tem advogados para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro. Que bom advogado muita gente tem, eu acho. Mas tem que ter dinheiro para justamente advogado não trabalha de graça. Aliás, ninguém trabalha de graça. Mas não é só para pagar advogado, né? Quem? Tem que ter bastante dinheiro, que não é só para pagar advogado. Sim, tem que ter toda essa conjuntura, toda essa estrutura. Agora, eu quero dizer que não valeu nada. Se for a quarta região, aqui em Porto Alegre, em segundo, a lei da ficha limpa, nada disso vai valer. Ele vai sair, eu já disse isso 500 vezes, e aí vai concorrer à presidência da República e vai para o segundo turno, provavelmente. Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó. Aí, Vitorino, você já notou que nada baixou nos estabelecimentos comerciais de Porto Alegre? Antes da greve era X, agora é Y. Uma canalice. É o que diz o nosso telespectador Luciano Fontes. A gasolina, desde que deu essa encrenca, a gasolina vem baixando mais do que subindo. Tecnicamente, o preço da gasolina, quando sai da refinaria, está hoje 2,05. Não, está menos 1,80 e pouco. Não, é o diesel que é 1,80. O diesel. Então, assim, eu estou me perguntando... Te pergunta, por que ela não cai no... E o que te responde? E o que tu te responde quando tu te pergunta? E eu respondo, não cai porque nós vivemos num país de sem vergonhice. É verdade. Porque a gasolina sai a R$2, na prática R$2, e custa pra gente R$4,79. Se não tem sem vergonhice nisso, eu não sei o que é sem vergonhice, Chico. Mas a gasolina caiu no posto VIP 24 horas, que eu estou usando a jaqueta da grife. Caiu para 4 e quanto? Sempre cai alguma coisa. Não, mas aqui, ó, o posto de gasolina... Eu passei pelo... Amigo, o posto de gasolina é o que menos mexe no preço. O posto de gasolina ganha um percentual sobre a gasolina que ele vende. Eu quero saber quem é que determina o preço entre a saída da refinaria até o posto. E o bando de imposto que tem aí no meio Mas, desse Gustavo, processo. aí o discurso, como é um bando de imposto que se paga. Tem imposto e tem sem vergonha. Gustavo, eu queria chegar com... Tem frete agora com tabela mínima, não sei o quê. Tem muita sacanagem, rapaz. Eu queria trazer exatamente essa discussão para a bancada. Agora foi feita uma crítica ao governo, porque tabelar o frete é trancar, terminar com a livre concorrência, exatamente... Ser uma Venezuela. Essas coisas, eu vi todos os discursos. Aí, quando tu deixa a livre iniciativa, tu vê como é que podem ter 200 postos com o mesmo preço.
Eu gostaria que me explicassem. Se isso não é corporativismo, se isso não é acertado e não é preço combinado, eu queria entender, com tantas variantes, com tanto potencial de mercado, eu estou num bairro classe A e vendo o Brasil num bairro classe C. Como é que pode ser o mesmo preço, senhores? Eu queria entender essa livre concorrência no Brasil, quebra qualquer economista. Cartel. Pois é, essa é a palavra que eu estou dizendo. No Brasil, quando tu tabela, se critica porque tabelou. Aí, quando tu libera, se faz cartel. Eu desafio aqui, ó. A gasolina está R$ 4,79 em 85% dos postos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, por exemplo. Eu queria saber por quê. É resultado de um cálculo científico. E todos acusam 4,79, Gustavo. Ou isso foi combinado? Aí que a gente fica chateado, porque há os órgãos de fiscalização, há o nosso PROCON, há tudo. Por que não se investiga isto? O Ângelo mandou aqui um WhatsApp dizendo que para o governo é só 30% de CMS. Só para o governo. Só o governo do Estado. Só o governo do Estado. 30% de CMS. Tem mais na gasolina. Tem mais PIS, COFINS, tem mais frete. Tem mais frete que agora é tabelado. Tem não sei o que, tem mais não sei o que da ANTT, taxa da ANTT, que os caminhões pagam para transportar combustível inflamável, tem mais não sei o que. É que a gente pensa assim, o imposto é esse. Não! O custo Brasil se tornou uma grande sacanagem. Uma grande sacanagem, Ruxo. Mais uma sacanagem. Só se inventa. Esse negócio da ANAC que eu falei aí agora, olha o absurdo que é isso. Sabe quando a gente vai ver uma exposição de Rodin? Nunca mais na vida. Porque quanto vale uma escultura de Rodin? Então você tem que prestar conta disso para a companhia seguradora, né? Companhia seguradora. Não para a ANAC. Aí a ANAC manda vai cobrar de acordo com o valor da obra. Sabe, ninguém vai entrar dentro dessa ANAC. Ninguém manda nesse boteco? Virou uma esculhambação. Olha, eu ouvi uma frase, vou dar o nome dele, até porque ele é meu amigo e se ficar bravo comigo, eu conserto. Fernando Vieira. Eu tive em Brasília, Fernando Vieira esteve em Brasília e ele disse para mim, mesma impressão. Gustavo, o governo acabou. Acabou, tá todo mundo com as malas prontas atrás da porta para ir embora. Estão pensando só como fazer a partir do dia 1º de janeiro para ficar nas mãos do STF, porque lá não dá nada para ninguém. Como manter foro privilegiado. É só isso que eles estão preocupados. Ninguém mais está governando. E a Raquel Dodge já avisou hoje, ou melhor, sexta-feira ou sábado, que não vai entrar agora, porque senão vai desestabilizar o governo, etc. Vai esperar a Raquel Dodge também é outra. Mas eu vou dizer uma coisa, ela me surpreendeu. Eu achei que ela ia ser mais vaquinha de presépio, mas não foi tão vaquinha de presépio. Magda tá fazendo balãozinho na frente da torcida. Não chuta gol. Gustavo, mas tá enganando bem, pelo menos. Tá, né? Isso tá. Bom, então, boa noite. Vocês ouviram aquele vidente, um tal de Carlinhos? Ele disse que a campeã do Mundial será a Alemanha e o Brasil joga com a Argentina e fica em 4º lugar. Vamos ver então, pois a última Copa ele acertou, dizendo que seria a Alemanha também. Abraço a todos, Fábio Oliveira de Canoas. Tu sabe, Dona Magda, dizer que a Alemanha vai ser campeã não é ser vitorioso. Eu quero ver dizer que a Tunísia vai ser campeã. Isso aí tem a ver que pelo confrontamento das chaves... Quer chutar? Ele tá falando! O Brasil, do jeito que tá, vai se cruzar com a Argentina na semifinal. E a Alemanha vai para a final, de repente, e vai vencer. É isso aí. Olha aqui, ó, esse é o raciocínio dos brasileiros. Aqui, ó, Magda e bancada. Saiu a escalação da Suíça. Vamos lá. Paulo Maluf, Sérgio Cabral, Lula, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Lúcio Funaro, Serra, Michel Temer, Gedel, Marcelo Odebrecht. E na defesa, Gilmar Mendes. É para rir, para não chorar. Não, mas essa tá maravilhosa. O pessoal que faz montagem para internet fez uma montagem assim, os juízes de vídeo, né? Montagem de linha, e eles botaram assim, adivinha quem era o árbitro de vídeo? E aí botaram o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ali sentadinho. Esse árbitro de vídeo. Pra nada. Ficou evidente. Serve para coisas no qual o juiz não tem certeza. Não, e as coisas erradas, que a certeza dele não é condiz com a realidade. Tá errada para você, mas pro juiz não tá. O juiz tem as suas convicções. No jogo contra o Brasil não houve nada de errado. Uma coisa é a imagem que mas no jogo contra o Brasil... Ih, Chicão. No jogo do Brasil não houve nada de errado. Chicão, para aí, Chicão. Tu quer torcer contra o Brasil? Torce. Mas não para aí, deixa eu falar. Tu falou até agora de futebol. Deixa eu falar de futebol agora.
O mundo inteiro viu que foi falta. O mundo inteiro viu que foi pênalti. Só tem 2 pessoas, 2 retardados que não viram. Você e um certo comentarista de arbitragem aqui na praça. E vou te dizer mais. Não, peraí, ouve. Deixa eu te dizer mais. Ouve. Não é juiz que consulta o árbitro de vídeo. É o árbitro de vídeo que chama o juiz e diz, revise o lance. Aí o juiz para e vai lá revisar. Então, foi o árbitro de vídeo e o juiz. Os 2 erraram no jogo do Brasil. Não quer torcer contra o Brasil, quer torcer contra a Argentina, torce. Mas não torce a realidade. No jogo contra o Brasil, hoje o pênalti. A delegação brasileira hoje entrou com uma reclamação junto à FIFA e pediu o seguinte, levantou 3 questões. A primeira, por que o árbitro de vídeo não foi consultado? Segundo, por que o árbitro sequer atendeu os jogadores brasileiros de consultar o vídeo no segundo lance também? E terceiro, a CBF pediu que seja remetida cópia do áudio entre os 2 vídeos, o italiano, que era o árbitro de vídeo, e o juiz mexicano capitão, para saber o que eles conversaram. Claro que não vão ser atendidos, mas mostrou atenção. Tem que fazer para mostrar presença, porque o tal de coronel não sei que esse, que é o presidente da CBF, que é um nada, que é um nada, o sujeito é uma coisa, o sujeito é uma coisa, é um nada. Você viu que o sujeito não sabe falar. Infarto, querido. Dona Magda, não, tu vai nos fazer muita falta. Não, eu quero xingar para ele. Você só viu outra partida, porque não viu onde teve pênalti. É que o futebol vai muito além dos 11 jogadores para cada lado em campo. Exatamente. Tem uma questão política muito forte. Que nós estamos muito mal. O Brasil rateou, além de estar com o presidente que não pode viajar lá para participar da Copa, na hora de fazer uma votação para escolher quem seria 2026, o Brasil não sabia que o voto era público, prometeu votar em A e votou em B e foi desmascarado publicamente. Então nós estamos sem trânsito nenhum politicamente. Na questão do VAR, nós estamos sem representantes. Então isso influencia numa competição deste tamanho, com esta responsabilidade, com interesses, não é milionários, bilionários, tudo é detalhe sim, tudo é detalhe sim. E eu não consigo achar explicação técnica, não emocional, técnica, para não terem consultado o VAR, quando os jogadores... Agora isso é moderno, não podia repetir lance no telão, hoje já pode. E no jogo, os jogadores viram o replay do lance e se apavoraram com a falta e foram nele. Olha lá, vamos falar. Não, mas qual é a falta que tá falando daquela do gol? Do primeiro gol, do primeiro. Mas o agarra-agarra existe no futebol, faz parte o agarra-agarra. Nos escanteios se abraçam. Vamos lá, veja a cara, vamos deixar. E o pênalti, o Vitorino, não sei se e outra coisa, o time brasileiro é formado por bundões. Ok. Porque aquilo que aconteceu se aquilo que aconteceu fosse contra a Argentina, como o Chicão diz, os argentinos tinham comido o fígado do juiz. Estavam com a televisão na cabeça dele. Pelo fígado. Então, assim, aquelas vaquinhas de presépio, ninguém reclamou, ninguém nada. Nada a ver, ele viu outro jogo. Deixa a Carla falar. A seleção foi prejudicada 2 vezes. Não marcaram um pênalti no Gabriel Jesus e uma falta no zagueiro. E quanto ao Alisson, tu não gosta porque o Inter que formou, diz a Cléo de Santa Maria, manda um beijo pra todos. Não é, agora eu acho. Já o Dilon Camilo, hoje estou com o Chicão. O Brasil não jogou nada e também estou torcendo para a Argentina. Não. Agora a bola na pequena área, se não é do goleiro, de quem é? Do comentarista? Vamos lá. Não sei de quem é a bola, mas a ótica da minha confiança eu sei qual é. É a Center Ótica. E já tenho certeza que passou a ser a sua também. Porque só ela tem as armações maravilhosas de óculos, lentes de primeiríssima qualidade. Hoje eu estou usando alguns óculos, a Carla também, como tem acontecido sempre. Mas eu quero reforçar para vocês o que nós falamos aqui a semana passada, que a Center Ótica está com uma promoção maravilhosa. Você compra 2 óculos, faz 2 óculos e as lentes Varilux, você usa lentes Varilux, um óculos, você paga as lentes. E a outra é de graça. Prestou atenção? A Center Ótica está com uma promoção de lentes Varilux. Você compra um par e recebe o outro de graça. E aí, claro, você vai fazer 2 óculos, não é? É ou não é verdade? Então, eu quero dizer para vocês que hoje, agora, essa semana, a coisa ficou melhor ainda. Porque você compra as armações e tem desconto também nas armações, mas nas 2. Lentes
paga uma, leva duas. E como você vai ter que fazer 2 óculos, você vai ter que comprar 2 armações, certo? Então tá. E você ainda vai ganhar desconto na armação. Melhor do que isso não existe. Então presta bem atenção. A Center Ótica fica dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes. Tem estacionamento no subsolo, é um lugar super tranquilo. Mas não esquece que é o Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. Não me vai para outro lugar que tu não vai achar. Nem entra em outro lugar, porque essa oferta só a Center Ótica tem. Complexo da Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes. Dona Magda, o Ângelo disse aqui, ao contrário do que o Ruxo falou, que a rede dele vende a 4,69. Esse cartel de 4,79 não faz parte do eu quero dizer dele. que eu, quando estava vindo para cá, passei por um posto de gasolina que eu passo sempre, está 4,57. Menor mais barato ainda. Eu coloquei a 4,59, mas em dinheiro. Bom, pode ser que a letra pequenininha seja em dinheiro, e eu não vi. E aí, sexta-feira, eu fui até o posto, que eu vi a promoção, gostei, não tinha dinheiro, fui buscar dinheiro, quando voltei tinha acabado a gasolina. Mala suerte! Sábado no posto. Mala suerte! Mário Barcelos. Muitas pessoas, dona Magda, se queixam assim, o livro sai muito caro. Realmente, alguns livros são caríssimos, né? Mas existem edições especiais que são colocadas à venda nas livrarias, evidentemente, mas também nas lojas, em qualquer lugar você vai encontrar, né? Nas bancas de revista você também encontra, banca de revistas. E esse livro, A Origem das Espécies, eu quero mostrar para vocês esse livro maravilhoso, A Origem das Espécies, é um livro tão famoso, né? Um dos mais famosos livros do mundo. Esse livro, eu paguei apenas R$20 por esse livro. Esse livro tem em torno de 600 páginas e mostra a saga do grande naturalista Charles Darwin, na sua primeira viagem através do Beagle até Galápagos, que fica no Equador, essa maravilhosa ilha, quando ele lá desce e começa como naturalista fazer suas experiências e olhar, né, ver os animais que ali existiam, totalmente diferentes daqueles animais que ele conhecia lá no seu país, que era a Inglaterra. A partir daí, ele começa a criar esse livro. Em 1859, Charles Darwin lança sua primeira publicação. A igreja fica inconformada em função do pensamento dele da origem das espécies, né? De que todos nós somos iguais, né? Macacos, iguanas, etc, etc, etc. É um livro muito bem formado, que até hoje é estudado e serve de referência. Então, eu trouxe esse livro apenas para mostrar para vocês que quem quer ler, quem quer estudar, isso aqui é um livro para estudo, né? Isso não é um romance. Apesar dele contar a ida dele, a saída da Inglaterra. A forma de fazer é boa, né? Fácil. Não é maçante. Isso, é fácil das pessoas entenderem. É um livro com 600 páginas que serve para pesquisa, para quem gosta de conhecer alguma coisa diferente. Então, eu trouxe apenas para mostrar para vocês, em conversa hoje com meu amigo Carlão, apenas para mostrar para vocês como é barato quando a gente quer comprar um livro. Quando você quer comprar um livro também, mais antigo, vá num sebo. O sebo, geralmente, eles têm. Quando não tem, manda buscar em outro lugar, aí é mais caro. Explica para as pessoas o que é um sebo. Nem todo mundo sabe. Não quer ir na livraria, vai no sebo. A livros, né? Sim. O sebo é onde você compra livros usados. Usados, né? exato. Vem de sebento. Sebento. Tem gente que não lava o cabelo, no inverno é sebento o cabelo, né? Então, eu conheço só que esse sebo onde vende livro é mais curto, né? Sim. Ele tem uma pequena diferença de quem é ceboso. Eu sempre vou ali na Nova Roma com meu amigo Mário, que é amigo do... parou! Cada um tem um amigo Mário, não vem com essa conversa. Meu amigo Carlinhos, lá também, que tem lá, são 150 mil volumes, é impressionante. É um jabá cultural. Isso não, mas você pode. Então, vale a pena você conhecer. Eu quero o livro tal. Às vezes não tem. Mas se não tem, eles vão buscar, né? Esse livro você compra novo, por apenas R$20. Imagina, olha que loucura, gente. R$20. Olha aqui, obviamente que eu não vim na sexta-feira, porque eu fui fazer a posse da Carolina Gralha lá na Amatra, que, aliás, foi uma posse bonita, uma posse muito linda, com a carinha dela, com o jeito dela, assim, aquele jeito querido, afetuoso. Ela cuidou de tudo do começo ao final. Mas é óbvio que no final da minha apresentação choveu de gente que é nosso telespectador e fica mandando beijos, fica mandando abraços. Eu consegui, assim, anotar alguns, tá? O Carlos, que trabalha, inclusive, na Amatra com a doutora Carolina, vai
passar a trabalhar com a presidente agora. E a mãe dele chama Risolete, mas é conhecida pela comunidade toda como Tia Lete. E quando ele comentou que eu ia fazer, eu comentei aqui na quinta-feira que eu ia fazer a apresentação, ela encomendou uma foto dele comigo. Ele mandou, eu fiz, mandei, então eu quero mandar um beijo para a Tia Lete, que é uma pessoa que curte o nosso programa, assim como curte o nosso programa também a Maria da Graça Fernandes, que também foi lá na posse da Amatra, que eu descobri, tantos outros telespectadores que de repente eu não consigo guardar o nome de todos. E no sábado, eu fui a uma festa muito bacana, bem especial. 50 anos do Marcelo Marrone e 15 anos de casamento dele com a Patrícia Miller Marrone. E quem eu encontrei lá? Os pais dele. E a mãe dele é nossa fã. Ela, coisa mais querida, passou o tempo assim, ela me via fazendo alguma coisa, perguntava se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Então, eu quero mandar um beijo muito grande para dona Nilda e para o senhor Hélio Marrone. Ela, nossa telespectadora, todas as noites, e não tem... vamos jantar? Não, só depois do programa. Não tem essa, porque ela assiste a primeira edição do nosso programa. E olha como o mundo é pequeno. O seu Hélio, o senhor Hélio Marrone, foi meu entrevistado no tempo do Câmera 2 na outra emissora de TV. Então, assim, é muito bacana tu encontrar pessoas que, de alguma forma, fazem parte da tua história. Então, eu quero mandar um beijo grande para a Nilda, para o Hélio e também para o Ayrton e para a Vera, que adoram o nosso programa, são amigos do Toninho, e também quero mandar beijo para os dois. Obrigada pela audiência. Dona Mari, não posso perder a oportunidade, porque o doutor Vitorino se exibiu com todos os médicos, a equipe médica dele, mandou um abraço para todo mundo. Meu cardiologista ficou com ciúmes, né? E falamos, doutor Eduardo Lafalce, mas o melhor não é o doutor Eduardo Lafalce, que é um brilhante cardiologista, nem podia ser diferente, né? Mas é que as suas filhas, olha, duas menininhas, a Clarinha e a Duda também nos assistem. A que idade elas sempre criança nos assistem? Bem pequenininho. Estão aguardando o abraço que eu fiquei de mandar. Então, a Maria Clara e a Maria Eduarda, a Clarinha e a Dudinha, estão aí nos assistindo. Um beijo para vocês, queridos. Parabéns pelo pai maravilhoso que vocês têm. Acabou a hora do poste da quermesse. Agora que vamos... bonitos nomes. Eu queria mandar um abraço para o meu cardiologista, o doutor Irante Castro, que é considerado o clínico número 1 do Rio Grande do Sul e Patriótico Sul, que levou o Roberto Garcês, uma coisa muito importante. As pessoas se esquecem da Zona Sul. A Zona Sul não é só até Assunção, a Zona Sul vai até Belém. E muita gente acha que depois daí... Vai além de Belém. Eu tenho amigos que moram lá no Chapéu do Sol, Lami. E o pessoal colocou lá uma academia Atlético Sul maravilhosa, com cross country, muito bacana. E a Zona Sul é carente de boas academias. Eu tenho 10 anos de lei seca. Depois eu gostaria de trazer... Isso, está fazendo 10 anos agora. Para essa bancada. Já deixa só a Carla falar. Falando sobre saúde ou a falta dela, hoje teve entrevista coletiva com representantes da saúde do estado, do município, enfim, falando sobre o surto de toxoplasmose no município de Santa Maria e arredores. Os números realmente são assustadores e os casos que estão sendo investigados, eles se comprovam, né? Então, são 459 pessoas com toxoplasmose no município e municípios próximos também. 50 gestantes, 3 resultaram em óbitos fetais e 2 abortos. Quer dizer, a situação realmente é muito complicada, mas eles não explicam ainda de onde vem, qual é a fonte da propagação. Eles não sabem e explicam que realmente, quando tem um surto de toxoplasmose, que hoje é o maior do mundo, o surto de toxoplasmose de Santa Maria, é demorado, eles têm que cruzar dados e que eles estão realmente numa fase muito inicial. Então, assim, já que não se sabe realmente, tem que obedecer a alguns critérios do tipo... Ferva a água, não deixe de ferver Faça a prevenção, água, né? Exatamente, porque a água realmente pode ser uma das causas, né, dessa contaminação. E que horror, né? Porque, assim, para grávidas e para gestantes, realmente é um momento tão esperado, tão bonito. É um desespero, né? É um desespero. É um desespero. 3 mortes, 3 óbitos e 2 Carla, me parece que as populações menos, as mais desavisadas, né? O pessoal mais do interior e que não tem oportunidade de conversar com pessoas com maiores condições intelectuais, inclusive de explicar, a pessoa explicar, essas são as pessoas, como sempre, são as pessoas mais pobres que sofrem com isso. E Santa Maria, o
falei com um amigo meu lá de Santa Maria, o Cláudio Zap, que estava me explicando a respeito disso, né? Que realmente a cidade está empolvorosa com esse surto que atinge a cidade universitária. E eles não têm a segurança que os medicamentos vão chegar do governo federal, ainda tem que passar por isso. Ainda tem essa parte. E sabe-se que essa é uma das partes mais difíceis também, né? É verdade. Olha aqui, ó, agora presta atenção aí no serviço aí, ponta direita e ponta esquerda. Sou grande fã do programa Atualidades Pampa, pois dissemina cultura, informação e senso crítico para todo o Rio Grande do Sul, além de ser uma aula de jornalismo. Porém, gostaria de fazer uma pequena crítica. Tu, Magda, a Carla, o Marne e o Chicão Tofani, quando falam ou passam alguma notícia, olham para algum colega da bancada ou para a câmera se dirigindo aos telespectadores. Porém, o senhor Vitorino e o senhor Ruschel são tão vaidosos e são tão apaixonados por si mesmos que, ao invés de olhar para a câmera quando falam, ficam se olhando através dos televisores e monitores que estão dentro do estúdio. Pode não ser um ato consciente, mas é uma tremenda falta de respeito com os telespectadores. Não, não é. Não, a ideia não é falta de respeito, não. Eu estou levando até na flauta. Pode parecer bobagem. Não, parei um pouquinho. É a tremenda falta de respeito. Teria somente uma solução para isso: tirar os televisores, os monitores do estúdio. Porque eles não vão parar com essa mania. E é verdade, é um vício. Pode parecer bobagem, mas outros amigos e familiares já comentaram mesmo comigo. Um abraço, saúde e sucesso, cada vez mais. Pois continuarei assistindo o programa, principalmente na madrugada. Pois me divirto muito. Jéssica Langer, que é uma estudante de jornalismo. Acho que você tem que frequentar melhor as aulas para saber o que é fazer televisão, olhar para a câmera. Esse é o fair play de apresentador de televisão. Depois diz que eu que não tenho. É mais simples admitir. Quando você faz uma crítica, você tem que se preparar para o contra-argumento. E quando a gente senta numa bancada, a gente tem que se preparar para a crítica. Para as críticas. Muito bem. Quando você faz a crítica, você tem que se preparar para também ser criticado pelo fundamento da sua crítica. Tá bom. Tem mais alguma coisa para dizer? Não, era só. Jéssica, era só. Tá bem. O que tu queres dizer para a Jéssica? Em meu favor, que eu, como virginiano, realmente eu e as câmeras temos um pequeno problema, mas eu vou superá-lo. Mas quero apresentar a condição geográfica da bancada. Casualmente, os dois da ponta é que estão sendo criticados. Quando todos olham para o mesmo monitor, só que através da câmera pelo qual seus olhos passam. Então você lhes dá não, mas é assim, mas exatamente. Nós, para olharmos o monitor, fazemos um movimento e vocês olham o monitor dando a mesma impressão de que estão olhando para a câmera. Por que tu queres olhar o monitor? Não, eu não quero olhar, eu só quero dizer que uma simples troca de lugar, nós vamos ver que vai mudar. Não vai mudar essa porque vocês se olham. É diferente. Amanhã eu posso trocar. Olha aqui, ó, eu vou olhar para um monitor, tá? Eu tô falando aqui. Agora eu vou falar e vou olhar para o monitor. Não é o mesmo mas não monitor, precisa, querido. Não é o mesmo monitor. Eu também não olho para aquele monitor. Olha, se eu olhar para aquele monitor, eu fico assim. Olha, foi pior do que o Gustavo Vitorino. Vamos lá. Não, mas espera um pouquinho. Eu apresentei uma defesa técnica. Muito legal para vocês. Pior que o Gustavo Vitorino. Para variar, eu fui lá na Sleep Shop tomar o meu cafezinho e sempre, o cafezinho é de grátis, né? E eu sempre vou buscar alguma coisa, porque sempre tem uma novidade, alguma coisa assim. Pois não é que eles me passaram uma nova promoção, na verdade é uma super promoção que começou agora, essa semana, para todos os nossos telespectadores. Eu vou dizer para vocês que a promoção é o colchão Simmons de molas ensacadas, Portland, tamanho Queen, que custa normalmente R$ 3.500, pois agora ele está custando R$ 2.490. Parece até uma pegadinha, né? Mas eu juro para vocês que não é, não. Vou repetir para todos o preço. É um colchão maravilhoso, nós já falamos aqui, eu já falei no colchão Simmons algumas vezes e alguns telespectadores disseram, é uma bela marca, eu tenho, enfim. De molas ensacadas, modelo Portland, tamanho Queen, de R$ 3.500 por R$ 2.490. São R$ 1.000 de desconto, gente. Exatamente isso, R$ 1.000 de desconto. Eles têm que mudar toda a disposição das peças dentro da loja. Então, eles têm 10 peças dessas em estoque e vão fazer com esse preço. São só 10 peças que eles têm. Vai rápido, mais rápido possível na Sleep Shop. Abre bem cedo e fecha bem tarde. 24 de outubro, número 1363. Garanta o seu colchão que está em promoção. Sleep Shop pede o colchão em promoção da Magda Beatriz. Porque eu tenho certeza que você vai ser feliz.
Posso entrar com a minha notícia, então? Pode, sem olhar para o monitor. Isso, olha só para a câmera, eu vou te cuidar. Só para a câmera, atenção, só para a câmera. Câmeras em mim aqui. Aí, olha que bonito que fica. Não, trago na verdade, é bonito, completando 10 anos a lei seca, já é possível fazer uma análise sociológica da mudança de comportamento, porque houve não só mudança de comportamento, mas houve mudança da legislação que foi melhorou muito. Nós tivemos uma curva ascendente até 2015, quando finalmente os números começaram a cair, né? Paralelamente, a legislação começou a apertar muito. Hoje nós estamos com uma legislação extremamente rigorosa e a gente quer bater nisso porque isso é pedagógico. E volto a dizer, 10 anos já é mudança de cultura, é uma nova geração que está aprendendo a enfrentar a lei seca. Então, hoje... Mas os números só aumentaram, né? Não, em números absolutos, porque aumenta proporcionalmente, cada vez nós temos mais pessoas. Mas o único número que aumentou é a mulher presa embriagada em relação aos números iniciais, aumentou 6%. Esse é o número. Os casos em si, na proporção de 2015 para cá, começaram a cair, dona Magda. E eu queria só bater na legislação como ela está rigorosa hoje. Hoje, a tolerância é zero. No início havia um percentual de tolerância, ele foi caindo até que ele se tornou zero. Hoje, um acidente com morte, tu te sujeitas a uma pena até de 8 anos. E um acidente com lesão corporal, tu te sujeita a uma pena de 5 anos. Especialmente, tu não podes mais ser solto. E não é de dinheiro, é cana. Não, cana, estamos falando de 8 anos de prisão. Exatamente. E tu não te sujeitas mais à negociação com o delegado. Só pode ser solto se tu és envolvido num acidente deste porte, com um acidente grave ou com morte, só através de uma liberação pelo juiz. Aquele 0,5 que ainda resiste é porque o bafômetro, ele pode ter um problema técnico, então se permite 0,5, mas em exame de sangue tem que dar 0,0. Essa é a legislação não tem nenhuma margem. Eu lhe faço uma pergunta, e se alguém comer um bombom que tem água? Tá roubado, não pode. Isso eles dizem. Há muito tempo se fala, tu tem um tempo, se tu faz o primeiro exame, se tu fazes o primeiro exame ali e dá positivo, tu podes, não sei se por 20 a 30 minutos te ausentar, que se fosse isso, desapareceria teoricamente. Essa é a explicação. Repete o exame. Tu tens a possibilidade de repetir o exame. O que não acontece se tu tá realmente alcoolizado. A pena, a multa, dona Magda, subiu para quase 3 mil reais, verdade. Pena de 1 ano e reincidência mais um ano. Então foram lá em cima as punições. O mais incrível de tudo é que o Brasil continua sendo um dos países em que mais morrem pessoas em acidentes de trânsito. Quase 50 mil todos os anos. Isso é um número, só perde para os assassinatos no Brasil. Não existe no mundo um país com a densidade populacional que nós temos que tem um número de acidentes tão grande, mesmo com essa lei. O que há de errado nisso? É cultural, é educacional? O que existe aqui no Brasil que faz com que as pessoas não respeitem as leis do trânsito? Comigo não dá nada. Comigo não dá nada, não vou me achar. Não dá nada. Eu vou passar. Isso. Por isso que eu estou atendendo. Se acham poderosos com o carro dá um status, né? De poder, de que eu posso mais. Dona Carla, eu quero acreditar, talvez, às vezes a gente dá a notícia, ela não impacta porque o povo não compreende. O que acontecia em relação ao trânsito é que matavam 8 pessoas no dia seguinte, a pessoa estava solta e ela ia lá por culposo, ela não pegava, a pena dela era desse tamanhozinho. Com essa mudança da legislação, da cadeia mesmo. Se eu me embriagar hoje, tá? Eu vou ali e atropelo alguém que está ali parado certinho, coisa. Se o juiz examinar uma prova técnica e não foi nada no carro, foi porque eu estava bêbado, eu não saio solto dali. Tu não sai dali, não. Eu saio preso. Então nós estamos vendo ter um caso grande, filho de alguém importante ou alguém importante, para que a lei caia na compreensão da comunidade. É isso que está me parecendo que está precisando acontecer. E sabe que isso aí tem muito antes da lei. Quantas pessoas que a gente conhece, estão aqui ao nosso redor, que perderam seus filhos, seus netos por embriaguez ao volante. Gente muito importante, gente muito conhecida que perdeu 2, 3 netos. Tudo por acidente. Mas não conseguimos contar um caso de alguém que tenha ficado preso, tendo matado alguém. Isso nós não conseguimos. Esse é o problema que a gente não consegue. Quando nós começarmos a contar, nós teremos mais incisivos, então, com a legislação. Já que nós estamos falando, só para finalizar aqui a gasolina, a Denise de Bagé tem uma análise diferente. Diante das filas quilométricas nos postos de combustíveis,
quando houve a greve dos caminhoneiros, a população afiançou o aumento dos mesmos. A gasolina pode subir para 10 pila o litro, que ainda vão continuar abastecendo os veículos enlouquecidamente. Saudações, Denise de Bagé, ela não deixa de ter razão. A dona Denise está fora da casinha. As pessoas têm que abastecer porque precisa de carro para se deslocar para trabalhar. Porque não anda de Uber? Que Uber, rapaz? Quanto é que pensa que vai custar o Uber? Mais barato que ter um carro. Não é assim, não. É que não aquela assim. falsa ilusão, eu agrado porque eu tenho carro. Todo carro. Chicão, tem gente que precisa do carro para trabalhar, para se deslocar, vendedor, tem executivos, tem pessoas que trabalham, atendimento, professores. Você acha que a professora tem condição de pegar Uber todo dia? Eu vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa. Por exemplo, assim, uma família com criança pequena. Tu não pode ter criança pequena sem não estar com o teu carro abastecido. Porque tu não sabe, criança criança fica 3 doente. horas da manhã começa a tosse. Não é tão simples assim, né? Então, até todo mundo enlouqueceu. É que as pessoas acham que no Brasil carro é luxo. Não. Carro em país de primeiro mundo é utilidade doméstica, é como uma geladeira, um fogão. Você tem que ter porque é útil. Faz falta. Isso que no primeiro mundo tem metrô, tem ônibus, tem todo tudo o isso. resto. E mesmo assim as pessoas têm carro, porque é uma necessidade, é uma ferramenta, uma utilidade doméstica. No Brasil é luxo. E nós ainda, o metrô que temos não se pode usar depois da meia-noite sob o risco de sabe lá Deus o que vai acontecer. Agora, uma notícia que parece assustadora, mas, ao mesmo tempo, ela mostra uma estabilização, uma estagnação, é o número de obesos aqui no Brasil. Um em cada 5 adultos é considerado obeso. É um número altíssimo. Mas esse número essa pesquisa começou a ser feita em 2006 e de lá para cá tinha aumentado 60%. Agora parece que realmente deu sinais de estagnar pela mudança de hábitos. Uma mudança de hábito que eu achei bem importante foi a diminuição do consumo de refrigerante. 50% de diminuição. Antes era 30,9% da população brasileira que fazia uso frequente, consumia refrigerante. Agora caiu para 14,6%. Que bela Se nós notícia. percebermos, as crianças não tomam mais refrigerante, elas tomam água. E água sem gás. Então, realmente, é uma mudança bem importante, junto com ela, claro, atividade física e outras coisas, mas esse índice já realmente não mais numa linha ascendente, já é uma boa notícia. Eu tenho um amigo meu, Carlão, por exemplo, que ele, na janta ele come 8 ovos fritos. Ele está com 140 Por que quilos. Não cozinha o ovo? Não, mas ele gosta, ele adora com bacon. Agora, uma criança entrar no McDonald's é um crime também. É verdade, é verdade. Essa informação que você deu, Carlão, essa informação que você deu, ela acho que se vincula em algum ponto a uma informação divulgada hoje da pesquisa, eu acho que foi do IBOP de Minas Gerais, o núcleo de Minas Gerais do IBOP, dando conta de que 64% dos jovens brasileiros gostariam de ir embora do Brasil. É verdade. Eu comentei na rádio. Você comentou na Rádio Pampa. 64%. Ou seja, de cada 3 jovens brasileiros, 2 querem ir embora. Muitos dizem, pessoas modestas, humildes, que estão juntando dinheirinho na caderneta de poupança que o banco está tomando, né? Que o governo está tomando, aquele primário está guardando lá para juntar um dinheirinho para pegar um avião e ir embora, fazer qualquer coisa em outro lugar. Olha o nível de desesperança que esses sucessivos governos dos últimos 15, 20 anos trouxeram ao Brasil. O que a irresponsabilidade e a corrupção provocou no país. Os jovens querendo ir embora do Brasil porque perderam a confiança, a perspectiva do país. A esperança é a última coisa que se tira de um povo. Vocês, canalhas que nos dominam, vocês tiraram isso. Olha aqui, descobri o que o Chicão disse, ó. A Adriana Brandão escreveu: querida Carla, o assunto que a outra telespectadora se referiu foi que o Chicão disse que a convidada de sexta estava representando muito bem as meninas. E em tom de brincadeira acrescentou que era para vocês duas se cuidarem, kkk. Só sendo brincadeira mesmo, a nossa bancada sem vocês duas não. Os meninos são fantásticos, mas há de ter a presença feminina, charmosa e tão inteligente quanto para ver o Mas Magda, foi uma brincadeira. Claro, ela disse aqui, até para dar uma força para ela. Claro. Foi muito bem a dona Ellen também, diga-se de passagem. Eu só não queria fugir do tema, Mari, sem interromper vocês, dizer porque eu acho que duas coisas foram evoluções, Carla. Primeiro foi reconhecer
isso como uma doença, né? Antes se ridicularizava... E de outras tantas doenças. Exatamente. Né? Se ridicularizava a pessoa gordinha, se debochava nas escolas. Hoje não. Hoje é doença e se trata. E segundo a evolução da cirurgia bariátrica, olha, é emocionante. Eu quero mandar um abraço ao Jairo Cuba, que já baixou quase 40 quilos. Uma pessoa. O Cuba. Fiz um programa com ele. O repórter esportivo aqui do Sul, os amigos se reuniram, né? Se reuniram, ele fez a cirurgia e está perdendo peso. Cuba, boa recuperação para você, tá? Todo mundo está torcendo por você, seus amigos. Ele já trouxe, Gustavo, o colesterol, a pressão, tudo já vai normalizando. Ele ainda tem um longo caminho, ele sabe que tem um longo caminho. Não, tem que cuidar, porque tem rebote, tem um monte de coisa. Mas tem uma hora que o cara quer tu devolver uma pessoa para sua capacidade plena. Então acho que isso que contribui também para esses números bons, cara. Com certeza. Muito bem. O meme hoje da internet é o Renato ao telefone ligando pro Tite. Tem certeza que você não quer os guri aí? Muito bem. Se tem uma coisa que ninguém quer são esses jogadores do último dia ali. Magda, se tu não fosse de direita, eu ia me apaixonar por ti. Tu fica linda quando tá braba. Ah, sim, Lula vai pro segundo turno e vai ganhar. E eu vou estar aqui vendo vocês. Abraço petista a todos. O William Machado. Abraço petista. Que vingança. Já a Lariete Vargas diz assim, parem de brigar, tenho medo que essa bancada que eu amo muito acabe. Abraço para cada um, esse programa é maravilhoso. A bancada briga só comigo, viu? Lariete Vargas. É que sabe que as pessoas têm uma tendência em todos os lugares que eu frequento, sabe o quê, cara? A descarregar em mim, porque eu tô sempre alegre, de bem com a vida, a minha vida é um réveillon todos os dias, entende? Então as pessoas mal resolvidas, dão pedrada em mim, tudo que é lugar. O engraçado é que a pessoa acha que ele é o certo. Em todos os lugares que ele vai, as pessoas dão porrada nele. Ele acha que ele é o certo. Inveja, Magda, inveja. Tá bem. Agora eu fiquei com inveja dessa casa. As pessoas têm uma vida ratão, tem. Aí o Vitorino veio com essa notícia, o Brasil, as pessoas querem sair embora. O Brasil é um dos países que tem mais oportunidade do mundo para gente inteligente que cria projetos. Agora, para quem quer emprego, vai embora para Nova Zelândia. Vai limpar chão lá, que aí emprego terminou no Brasil. O nosso telespectador Robson Maciel, de Novo Hamburgo, diz, eu sou um que quero ir embora. O Brasil tá uma vergonha. Tenho 29 anos e já tô cansado de tanta vergonha. Por sinal, quem foi embora foi o filho do nosso querido amigo Cadu. Ele e a esposa casaram recentemente e foram a Portugal. Cadu tem um programa simultâneo ao nosso, não nos outros. Agora é uma ilusão das pessoas quererem ir para Portugal. Não, para qualquer lugar. As pessoas acham que vai ser um mar. Chega lá em Portugal, eles dizem, bem, meu amigo, tem trabalho, ó. Quem tem? Não. E é formado aqui não vale nada lá. Vai morar lá. Vai morar lá. Acho que assim, acho que quem é jovem e tal, que se dispõe a fazer qualquer coisa, tudo bem. Isso eu acho legal. Agora, assim, pessoas que têm, acham que assim, eu vou me embora. É bom para quem é milionário, que vai comprar uma casa, um apartamento em Miami, ou seja lá onde for, sabe? Tem os rendimentos das suas coisas aqui e vai viver bem. Dona Magda, foi o que fez o meu amigo Emerson Rosa, capitão da seleção brasileira, jogador do Grêmio e Real Madrid. O Emerson fechou, vendeu todo o seu patrimônio, tomou essa decisão, ainda jogava conosco sábado de manhã. Ele, com esses assaltos, tudo, ele pode, é um homem milionário, resultado fruto do seu trabalho, né? Ele vendeu tudo, tinha até um time de futebol no Brasil e mora em Miami, foi embora. Mas, dona Marca, com todo respeito, endossando o que está dizendo, querida, o que mais, a hipocrisia mais me irrita é que eles querem ir para onde? Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos. Ninguém fala em ir para Peru, Chile, que tem uma excelente economia, Colômbia, que tem uma excelente economia. Novo presidente Eles só querem ir para onde é que é fashion. Pois e vai chegar lá, eles vão... Não vai querer eu não saio daqui, eu gosto tanto de Porto Alegre, eu raramente saio de Porto Alegre, só vou pro Nordeste, que eu acho legal. Não, eu se tivesse saído daqui, gostaria de morar em Nova York, mas vou ter que nascer. Eu vou ter que nascer de novo. Mas viu, Magda, se eu tivesse que levar a atualidade para lá. Se eu tivesse a oportunidade de sair daqui, sabe onde é que eu moraria? Se eu tivesse um emprego legal, uma condição de vida igual a minha aqui,
Um lugar mais fantástico para morar, Punta del Este. Eu gosto, acho Uruguai, muito legal. eu acho maravilhoso. Mas tu tem que ter uma vida muito estruturada, uma família, senão uma solidão. Não, ele vai morar em Rauclande. Ele é um ratão em Rauclande. Não, deixa Avenida Gorleiro, que coisa mais linda, Avenida Gorleiro lá, Aqui, ó. legal. Vocês não conhecem a Praia do Barco, Vitorino? Mas tem gente indo. Deixa eu dar um recado, então, para esses jovens que querem sair em busca de um... Vá atrás dos seus sonhos. Não acredito no que eles estão dizendo. Olha só. Um rapaz disse aqui que quer ir para locais fashion, ele quer ir para Punta del Este. Punta del Este certamente não é fashion. Não, eu Então, expliquei para você critica, ele não quer dar um conselho e pra pessoa, 30 ele quer segundos adiantar. depois você se desdiz. Então isso prova bem a coerência da opinião. Então assim, ó, você que é jovem, tem um sonho, vá atrás do seu sonho. Não vá atrás dele. Erre, mas erre tentando. Nunca se arrependa de errar por não ter tentado. Não, ouve você o que vai a Magda ser disse. covarde para a vida. Não. Arrisque, vá, Não, se mas, errar, sabe, volte, Vitorino, mas depende tente. da pessoa. Depende. Ouve o que a Magda Tente. falou. Olha aqui, ó, esses dias... Não importa, depende. Você tem esse sonho, vá atrás do seu Deixa, sonho. ele é super bem resolvido. Vá atrás do seu sonho. Ele morou fora e voltou Ele pra cá. morou fora e voltou para Tá, cá. assim, Voltei por um motivo maravilhoso. mãe, Voltei para cuidar da minha mãe, que descansou há 3 anos atrás. Isso eu acompanhei, isso é Não, não verdade. dá. Voltei e voltaria 1000 vezes pelo motivo que eu voltei. Voltar, porque a mãe dele precisou dele, ele ficou cuidando dela. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, esses dias alguém me disse assim, a fulana vai morar no Canadá e tal, porque o marido dela tá lá, e eu achava assim que a pessoa tava indo, né, porque, sei lá, o marido trabalha numa empresa, alguma coisa. Não, o marido dela é garçom no Canadá. E ela tá indo pra, sei lá, ter uma pizza. Eu já não quero morar assim, Se ela é entendeu? bonita, vai ser bartender. Não, eu não quero morar assim. Não, eu entendeu? entendo, mas aí tem um componente de orgulho, porque tem garçom no Canadá que ganha muito mais que advogado no Brasil. Mas é garçom no Mas Canadá. é garçom, eu não quero. É garçom no Canadá. Eu quero ser fashion na Pá de Chagas. Eu não tenho vergonha de Mas dizer que ninguém já tem trabalhei vergonha. em várias profissões. Mas, Vitorino, depois de uma certa idade, depois de uma certa época da tua vida, que tu conquista algumas coisas, tu não vai largar pra passar dificuldade. Sim, mas depois que você já conquista. Agora, Mas se então, você tem uma vida Mas quem difícil... é que está falando? Eu estou falando de mim. Eu vou dar conta pra vocês. E eu acho que com 62 anos seria um garçom legal. Tu não tem, eu contaria tu não piadas. tem filho. Seria um garçom divertido. Vitorino, Já imaginou? Vitorino, Olha lá, Gugu. tu é difícil. É difícil de O cara admitir. ir embora do Não, restaurante, ele é fala difícil tanto de do cara, admitir. e alugar Tu não tem filho, tu não tem mulher, a tua mãe não tá mais aqui. Tu pode. Vitorino, tu tá pela bola Claro que certa. pode. Eu Quase invento, 1h30 acho da manhã e maravilhoso. o nosso telespectador tendo que ouvir isso. Deve ser duro. Mas é verdade. Filho, não tem namorada, não tem É ficante. que assim, ó, tu não entra pra dentro da sociedade. É? Fica segregado. É, Aí porque certo. a sociedade discrimina, Vitorino. Como não entra pra dentro da sociedade? Entro sim. Ah, sim. Não, pra sociedade não Você entra já pra viu dentro. o Gustavo Vitorino concordar com algum de nós? Mas numa coisa o Meu pai, Vitorino... eu falo uma coisa, ele fala Não, mas numa o coisa o Vitorino tem contrário. razão. Deixa eu só falar uma coisa. A sociedade... Deixa o Marley falar, por A favor. sociedade lisboeta, ela é hermética. Para entrar naquela sociedade, meu amigo, tem que viver muitos anos lá, tem que ser uma pessoa Mas tá com especial. Portugal na cabeça, Mas não é porque a outra tem que falar que eu conheço. Eu tenho que falar que eu conheço. razão. Essa Não história é de que- assim, não é assim. Agora, se o jovem quer, como disse o Vitorino, eu quero fazer um belo curso de inglês, quero ir para Londres, tenho condições, vou trabalhar de garçom lá, assim, para pagar o meu apartamento que custa 1.500. No mar e a sabedoria. Fez isso. A profissão de brasileiro que mais rende no interior é Gente, travesti em todos Paris. juntos não adianta. Tem que ser um por vez. Fala, Carla. A própria filha do Obama e outros tantos Então, como trabalharam como garçonete. Sim. Então, Mas quer é filha dizer, do Obama. No mar nem a sabedoria. Eu só queria concordar em parte com o Vitorino. Eu acho que existem idades para tu fazer teus sonhos. É um projeto, sim, enquanto tu não construiu raízes, tu não casou, tu não fez filhos, tu conheceres o mundo, tu conheceres uma língua, tu conheceres uma cultura, é uma oportunidade maravilhosa. Quem consegue oportunizar isso aos filhos também é uma coisa Nessa maravilhosa. altura da minha vida, eu só tenho uma chance em Paris, numa clínica geriátrica. Eu ainda tenho, eu fiz 60, ainda O que posso é bem fazer diferente alguma da carreira. gente. Eu tenho amigos, contei um amigo com posses, mas tenho amigos sem posses, vendendo o pouco que tem aqui e indo para um país aventurar com filhos, com todo. É muito difícil, pessoal. Aí eu considero aventura. Mas ele entendeu? domina a língua? Não, cada um escolhe o país. Não, dominar ninguém. Isso eu aprendi mas também. não tem Eu pode. fiz todo cultural. dominar a Eu fiz língua todo ajuda. cultural. Domina a língua. Olha, falar em Olha aí, dona Magda. Olha aí, dona Magda.
Falar em dominar a língua, a Vera Manso ficou chateada comigo. Porque eu li o e-mail do telespectadora que disse que eu sempre chamo pro programa e que ela não chama. Aí ela disse o seguinte: isso acontece às vezes, somente por falta de tempo. Não há nenhum outro motivo. Se puder dizer isso agora, agradeço. Agora era mais cedo, mas eu só consegui ver agora. Mas eu, sei lá, não quis... Para mim isso não faz a menor diferença, mas está aqui, está atendido o pedido da Vera Manso. Quem não vai poder ir para o exterior do jeito que vai é o Temer, é o Aécio. O Aécio vai ter dificuldade de ir para o exterior, porque ele está com 8 inquéritos contra ele. E agora 2... Não, é porque estão pegando, ele está apertando os processos, os inquéritos estão andando. Ele tem dois processos separados, um por suposta propina em 2014 na eleição dele e outro um acordo que ele teria feito com o Odebrecht. Então, desses 8, 2 foram pedidos prorrogação. A polícia quer investigar mais porque achou algumas coisas e quer aprofundar as investigações. Então, pediu 60 dias para encerrar o inquérito, então, ir para um juiz de direitos dizer se aceita ou não aceita a denúncia. Por causa de dinheiro lá fora ele tem, tirar o passaporte não, ele pode fugir. É que ele não está condenado, ele não tem condenação nem preventiva, nem nada contra ele. Né? Deixa eu dar uma notícia boa para vocês, legal, e dar uma mostrada para vocês no que nós recebemos aqui. O Pedro Tedesco Silber, que é da construtora Tedesco, que agora tem um outro nome, né, porque está associada a uma outra construtora internacional, que é inclusive a que vai fazer o aeroporto, né, da empresa da Fraport. Olá, tudo bem? Não é sempre que uma empresa gaúcha, principalmente de tão sofrida construção civil, chega viva aos 70 anos. Por esta razão, tomo a liberdade de enviar em anexo um exemplar do Tapume. Tapume é uma revista específica da área da construção civil, que nessa edição destaca a trajetória da Tedesco, fundada nos idos de 1948 pelo meu avô Rui Tedesco. No nosso portfólio sempre aparece com destaque a obra do Beira-Rio, mas é claro, a gente fez e continua buscando o fazer muito mais. E com a integração ao grupo HTB, temos a certeza, começamos a ganhar novos patamares. Essa empresa tem uma história, são 70 anos, aqui, mas se a gente olhar... Aqui está o avô dele, ó. Você vê nas construções a assinatura Tedesco, né? É o nível de qualidade, respeito com o nome, com a família, isso é importante. Aqui, ó, esse aqui foi o avô, foi o fundador. Identificado com a construção do Beira-Rio, né? As empresas familiares. Ele é colorado, a família toda colorada. Isso. A construção ele era da comissão de obras, né? Isso, é um nome na história do Internacional da Construção Civil no Rio Grande do Sul. O mapeamento das coisas senhor que Ruschel, tem. O senhor sabe o que significa a palavra Tedesco? Alemão. É alemão? É alemão, claro. É alemão. Alemão? Isso, em italiano, alemão? Sim. Il Tedeschi. Na época chamavam os italianos. E olha que bacana, homenagem por tempo de casa. Mas olha a palavra é italiana. Que bacana, homenagem aos funcionários. É uma palavra italiana que define... Que é o alemão. Um alemão. Interessante. Aqui, ó, os funcionários que têm muito tempo de casa foram homenageados. Que bacana, né? Bacana. Pessoas que se confundem com a história da empresa. Se confundem com a história da empresa, sem dúvida alguma. Isso é muito legal. E nós temos aqui, sem querer puxar bravo para nossa sala, nós temos funcionários aqui que fazem parte da história da Rede Pampa de Comunicação. Sem dúvida alguma. Quero aproveitar e mandar meu abraço, então, ao André Matias, operador do meu programa na Rádio Altar, na Rádio Pampa. André Matias, 28 anos de Rede Pampa. Que coisa! 28, é? 28 anos de Rede Pampa, André Matias. Me soma a tua homenagem aí, Gustavo. Boa noite. Bati no microfone aqui só para estragar. O Vitorino é lindo. Que gosto. Tereza Berlovitz. Dona Tereza só vai provocar crises existenciais aqui na mesa, né? Por parte dos rapazes das cuecas. Magda, quem se importa para onde o Vitorino e o Ruschel olham quando estão falando? O importante é que eles falam com muita sabedoria. Beijos, Cléo Fagundes. Eu e o Camarão aqui, quando a gente abre a boca, não é mole. Deixa eu dar um abraço para a Dona Cléo aí. Dá uma olhada. Um abraço para a Dona Cléo aí. Camarão pra matar. Olha. Não olho mais, tô proibido agora. Tô proibido aqui. Chega a doer tudo aqui. O Ruschel tá com medo de se virar. Você não sabe o que vocês estão fazendo com o virginiano. Vocês estão liquidando comigo. Não, mas eu há horas que... Mas eu também sou virginiano. Bom, primeiro aniversariante, o político francês, ex-primeiro-ministro da França, Edouard Daladier.
Segundo, Anastácia Romanova, que foi assassinada pelo Lenin quando tinha apenas 8 anos de idade. Quando foi assassinada a família imperial, a família do czar Nicolau II, ela, junto com os outros irmãos e irmãs, o mordomo, o cavalariço, todos aqueles que estavam lá foram assassinados pelo senhor Lenin. Sammy Cahn, grande compositor americano, autor de grandes sucessos da música popular dos Estados Unidos, quase 100 anos atrás, compunha as grandes canções, o Sinatra gravou músicas dele, letras, etc. Foi realmente um músico maravilhoso. Richard Boone, um ator americano que fez alguns filmes B, né? Ele nunca foi uma estrela de primeira linha. E o amigo dele, que está de aniversário hoje, Fernando Henrique Cardoso, completando 87 anos de idade. Seu Fernando Henrique Cardoso. Continua, né, trabalhando. Né, comunista e cabulado. É verdade, comunista é verdade. E cabulado. E o meu querido amigo César Maia, completando hoje 73 anos de idade. César Maia, que eu tive a oportunidade de, quando estava no Rio de Janeiro, trabalhamos juntos e tal, e que 3 vezes foi prefeito do Rio de Janeiro e agora é vereador do Rio de Janeiro, né? Vereador no Rio de Janeiro. E pai daquele senhor. Daquele senhor que já desistiu da candidatura, que eu disse que ele não teria a mínima chance. A Maria Bethânia hoje completa 72 anos de idade. Olha. Maria Bethânia, Cantando como nunca. Cantando. Impressionante. Colocam a voz dela nas novelas. Ela é realmente maravilhosa, né? Deixa só uma parte tão importante que quando o Roberto Carlos fez Elas Cantam Roberto, para mim as 2 maiores intérpretes não acertaram o contrato e estão fora daquele álbum, Gustavo. A Gal Costa e a Maria Bethânia. Mas a Ana Carolina. É uma pena. A Maria Bethânia, o problema foi com a gravadora Biscoito Fino. Deu um probleminha lá, queria um X, e aí deu um problema. Né? Deu problema, não acertaram o valor. O Hélio de la Penha, humorista brasileiro, completando hoje 59 anos de idade, e o Lúcio Mauro, filho, completando 44 anos. O pai dele, o Lúcio Mauro, que veio lá do Pernambuco, etc., é uma figura fantástica. Pará? É Pará? É Pará porque ele é parente do Barbalho. Do Barbalho. Ele é Barbalho. Meio primo, Isso, ele é parente do viajado. Obrigado pela correção. Barbalho, a família Barbalho é o Pará, né? Nordestina era a ex-mulher dele. Desculpem, pernambucana, a ex-mulher dele. Me deu um branco. Que era atriz também. Que é atriz também, que está na novela das 9, ela é a mãe lá dos meninos lá. Mas são esses, dona Magda, os aniversariantes. Lá, que é isso? Eu não sei, eu não vejo novela, eu passei ali e não assisto novela, né? Tá boa essa. Eu assisto o noticiário na TV Pampa, que nós vamos ter mais tarde. Hein? Que beleza de noticiário, que qualificado jornal. Tem a TV Pampa logo mais à noite. Sabe, dona Magda, que aí encerrou-se no fim da noite de segunda-feira, a segunda vez que a nossa ministra tomou posse à presidência e confirmaram aquelas previsões. Né? Viajou o Temer para a Argentina, o Eunício... Paraguai. O Maia e o Eunício, um foi para a Argentina e o outro foi para outro país. Então, estavam realmente os 3 fora, como não todos temos vice-presidente... Como não temos vice-presidente, então ela completou a segunda vez sua posse como presidente do Brasil. Agora isso é uma papagaiada, é mais uma jabuticaba brasileira, né? Qualquer país o presidente viaja, continua presidente. Em pleno século XXI, com comunicações, jato, infraestrutura toda. Isso não existe. Você tem uma sala? É bobagem que deve tem ter deliberado alguma coisa, né? Alguém está ganhando alguma coisa com isso, pode ter certeza. Porque, sabe, país de primeiro mundo viaja, sabe, primeiro-ministro da Inglaterra vai para qualquer lugar, ele continua sendo primeiro-ministro da Inglaterra. O primeiro-ministro da Alemanha viaja, continua sendo o primeiro-ministro da Alemanha. Claro. O presidente do México viaja, continua sendo o presidente do México. Agora o Brasil tem que passar o cargo para não ser que... Sabe, se acontece alguma coisa, alguém tem que mandar. Se acontece alguma coisa com o presidente, alguém assume. Até que aconteça alguma coisa com o presidente. Não pode ficar certo. Aí tem um terremoto no Uzbequistão. O Michel Temer está no Japão. E aí a dona Carmen Lúcia tem que tomar a decisão. É muito bom. Não dá. Tá bem. Eu não concordo. Muito bem. Carla. Vamos ler uns WhatsApp, então, que eu selecionei. Muitas pessoas dizem, mas é caro aqui como na Europa. Voltando a falar daqueles que saem para morar em outro lugar. Isso é uma mentira. É o que diz o Rodrigo Salvador. Eu vi ontem uma chamada do Vivo em Portugal no Instagram que mostra o preço das coisas. Uma delas é o leite, que lá custa 49 centavos de euros. E aqui uma caixinha 4 pila.
Acho que essa é a diferença daqui para lá. O que vocês acham, pessoal da bancada? E fora que se tu mora lá, tu tem que pensar em euro, né? Não dá para comparar. É que tem um aspecto até aí importante da gente. Se tu morares lá, tu vais receber em euro. E realmente aí a vida outra fica relação. muito mais barata. Quando a gente fala que lá um garçom, uma empregada doméstica, um frentista de posto de gasolina... Cuidadora tem carro, tem seu apartamento, é porque o salário é diferente. Alguns países, por exemplo, as coisas são muito mais caras. Quanto é que você pensa que custa 1 quilo de carne na Inglaterra? Meu Deus. É caríssimo. É caríssimo. Mas você vê qual é o salário mínimo na Inglaterra. Exatamente. Quanto ganha um motorista de táxi na Inglaterra? Olha aqui, ó. Uma atendente de padaria. Então, mas não dá para converter. Não dá. O maior erro é converter. Mas assim, sem converter. Em viagem de turismo, quem converte não se diverte. Eu tenho uma conhecida do Paraná, que ela foi para Nova York sozinha. Lá ela trabalha até hoje como faxineira, porque faxina lá é assim, né? Faz assim, um paninho, tem aspirador, tem não sei o quê, 1 hora e tu vai embora. Ela comprou uma casa para a mãe dela aqui no Brasil. Ela tem uma casa lá. Ela formou a filha dela lá. E continua trabalhando. É que a atividade laboral lá, atividade laboral é muito bem paga. Você vai fazer um concerto na tua janela, o rapaz vai, cobra, olha, eu vou trabalhar 3 horas para o senhor, é $55 cada hora. Isso aqui eu vou trocar isso aqui, eu vou dar um material. Não quer, tenta outro que vai dar um preço parecido. E é um país em que é livre iniciativa, carga de impostos baixa, coisa e tal. Lá comunista e socialista não tem programa de coisa nenhuma. Não tem segurança como tem aqui. Quem trabalha tem transporte. Ganha. É assim que funciona. Em quantos dias se faz uma empresa lá? Quantos dias faz uma empresinha 24 horas. Portugal, a educação é baratíssima, Marne Barcelos. Tem uma prima minha que foi para Portugal, assim, ó, por ano é 200 euros. Se você consegue visto para um país escandinavo, não é barato. É de graça? É de graça. Lá não tem plano de saúde. Lá não tem escola particular. Lá não tem. O governo te dá tudo. O difícil é você conseguir. Tem que morar lá, né? Tem que morar lá. Isso é que é difícil, né? Morar lá é bravo. Os governos da Escandinávia são extremamente rigorosos. Não vê aquele negócio de socorro da Grécia? Quase que o euro explode. Por quê? Porque o parlamento sueco e o parlamento dinamarquês foram contra. Disseram o seguinte: por que nós vamos dar dinheiro para pagar a irresponsabilidade de político grego? Que anda com os melhores carros fabricados na Alemanha. Anda com carros não sei o quê, mas os políticos gregos ricos milionários. O povo lá mal. E aí o povo da Dinamarca e da Suécia que vai cobrir o rombo deles? Não. O Obama chegou com as ideias, o Obamacare, Obama isso, Obama aquilo, chegou cheio de ideia, chegou no parlamento americano, lá os caras disseram, tá bom, é muito bonito seu plano, quem é que vai pagar? Não, nós vamos aumentar o imposto aqui, tá fora. Nicht. O Bruno do Partenon ficou bravo com o Vitorino. Fica até feio o Vitorino elogiando esse prefeito de Porto Alegre, a cidade está um lixo e outra, os funcionários estão lutando pelos seus direitos. Sabe quanto o Marquesan gasta com CCs? Pergunta ele. Moço, tem uma bronca de CC. Moço, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você pode ser... Eu acho que a cidade está com problemas, concordo com você. Mas tem o seguinte, eles estão lutando pelo direito deles, mas sabe quem é que paga o direito deles? Você. E tem uma coisa PTU, também, né? Tá vindo aí, aumento. Você pensa que é o quê? Para cobrir rombo de aumento de gatilho. Gatilho, que foi acabado com o gatilho no plano real. Pois a Prefeitura de Porto Alegre mantém um gatilho. Pois é, gasta essa em compensação, tem um CC com bom salário, que continua sendo mantido, e está cedido para Metropol e faz horas que não se tem mais metrô, né? Amanhã a gente conversa mais sobre isso. É uma boa... Tenham todos uma boa noite, durmam bem. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.